Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que diz que a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. O programa que mostra claramente que a ciência da Bíblia é confirmada pela ciência naturalista, pela ciência de homens, nos seus laboratórios, nos seus experimentos. Pela química, pela física, pela cosmologia. A boa ciência confirma a ciência verdadeira da palavra de Deus. Porque a Bíblia é clara, é necessária, é suficiente, é inerrante e é autoridade em teologia, filosofia e também em ciência. Grandes verdades científicas anunciadas na palavra de Deus. E temos trazido aqui grandes cientistas, grandes químicos, físicos, cosmólogos, homens e mulheres que, pelo exercício da ciência, na química, na física, na biologia, na bioquímica, percebem claramente a verdade científica da palavra de Deus. E hoje não será diferente. Temos aqui, pessoal, uma química. E por que eu estou contente? Porque eu também sou químico. E a química é tudo e tudo é química. Através da química, se pela ciência entendemos bem o universo, pela química entendemos ainda melhor. Então, gostaríamos de agradecer imensamente a Michele por estar aqui com a gente. Michele, prazer imenso de tê-la aqui no Fé e Ciência e, principalmente, receber uma química. Você também concorda, Michele, que, através da química, percebemos ainda mais as assinaturas de Deus no universo e na vida? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E com certeza, eu acho que na química a gente busca a verdade, os cientistas, né? Químicos, biólogos buscam a verdade. E a verdade a gente sabe que é a Bíblia, o Evangelho, né? É Jesus. Então, eu acredito que tudo esteja associado, que tudo tenha um propósito, né? Que Deus está utilizando da química, né? Dos conceitos, do que a gente conhece até hoje, para mostrar, né? O quanto que ele é a verdade, o quanto que tudo faz sentido, né? E tudo que tem um propósito. Magnífico, Michele. Eu não disse seu sobrenome, guardei, né? Para perguntar depois. Porque é Ovanessian, acertei? Isso, tá certo. Esse sobrenome tem uma história muito interessante, não tem, Michele? Sim. Eu sou descendente de armênios, que é o primeiro país que é a primeira nação, né? Que oficializou o cristianismo. Então, eu sempre estive dentro de da fé cristã, cresci, né, lendo a Bíblia, escutando, e sempre vi que sempre gostei dessa parte assim de busca, de conhecimento, né, de saber o porquê das coisas, né? Foi um dos motivos de eu ter feito química, né? Porque essa curiosidade por saber mais. Michele, olha, a Armênia é um país magnífico. Quando você falou que tinha aí acho que foi seu bisavô que veio da Armênia, não é isso? Isso. Eu fui dar uma investigada, ler um pouquinho, né? Dizem que na Armênia foi o Jardim do Éden foi lá. É verdade isso? Já ouvi falar e acredito que sim, assim, pela beleza da natureza. Eu acredito que tem grandes chances de ter sido lá. Michele, disseram também que a Arca de Noé pousou, né? Quer dizer, como é que fala o barco, né? Ele atracou, alguma coisa assim, lá na Armênia, é verdade? Sim, hoje tem algumas indícios, né, que dizem que viram fotos, não tem comprovação científica, mas biblicamente fala, né, que parou no Monte Ararat. Hoje não está mais sob o domínio da Armênia, mas na época sim, isso é verídico. Maravilha. Mas, Michele, olha, a gente sempre começa a nossa entrevista aqui com essa sessão. O entrevistado fala um pouquinho de si mesmo. Então vai ser a sessão agora a Michele pela Michele. Eu falei rapidamente que você é química,
que você tem seus bisavós da Armênia. Mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e contasse um pouco da sua vida. Como é que você chegou no Fé e Ciência? Por que que eu convidei você aqui? O pessoal já sabe que você é química, mas conta um pouquinho da Michele pela Michele, a sua experiência de vida com a química, com a fé em um Deus que tudo fez. Sim, exatamente. Eu acho que, assim, até quando eu fui convidada, né, para fazer parte, eu comecei a buscar, né, e entender melhor, né, o porquê que eu fiz química, o porquê que é tão instigante para mim, né? Eu sempre gostei das coisas assim misteriosas e a química para mim ela é um mistério, porque a gente tem que imaginar um mundo paralelo. Né? Quando a gente estuda química, a gente tem que ir até com meus alunos, quando eu vou ensinar, eu falo, olha, pensa numa coisa que você nunca imaginou, né? Entre num pensamento diferente, numa forma de pensar diferente. E é o que a Bíblia também instrui pra gente, né? Porque a gente tem que crer naquilo que a gente não vê. Então, eu sempre consegui, de uma certa forma, associar, e eu acho que isso que me fez, né, buscar a química, esse mistério, essa coisa do... E também quando eu fui, né, conseguir fazer depois que eu fiz a faculdade, eu podia ver, assim, como que era tão minuciosamente organizado a química, tudo aquilo fazia sentido. Então, os cálculos faziam sentido, a tabela periódica, a organização que eles eram feitos. Então, tudo aquilo me deixava satisfeita. Mesmo, por exemplo, eu poderia tirar 10 em todas as provas, mas era algo que me deixava satisfeita, assim como o evangelho também, quando a gente, né, lê a palavra e aquilo nos alimenta. Na química eu também encontrei essa satisfação. Mas, Michele, olha, eu sou químico, né? Você Sim, também é sim. química. Toda a primeira aula de química, em biologia e tudo mais, o pessoal disse que naquela sopa ácida escaldante venenosa, né, de Stanley Miller, você deve conhecer esse experimento. Ali está provado que já os primeiros blocos fundamentais da vida se formaram ali e que a vida teria sido formada por processos naturais não guiados. Normalmente as pessoas sucumbem a essa teoria, né? A evolução química, depois passa para a evolução biológica de Darwin e tudo mais. E hoje, 2/3 dos nossos jovens, Michele, estão se tornando ateus nas universidades. Entram na universidade, como o Pasteur disse, né? Um pouco de ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima, mas um pouco te afasta de Deus. Michele, como é que você sobreviveu? Eu queria que você contasse isso. Você acreditou naquela sopa de Stanley Miller, que moléculas inanimadas poderiam ter formado a vida? Ou você, na química, se aproximou mais de Deus? Olha, fala naquela câmera ali, tá bom, Michele? Isso, Aham. para todo mundo. Ó, fala direto, porque assim, aquela câmera que eu quero que você olhe, porque os nossos jovens estão nos ouvindo. E eu quero que você diga para eles se realmente ciência te afasta ou te aproxima de Deus. Então, eu acredito que, assim, quando a gente está estudando algum conceito químico ou biológico, né, a gente não deve aceitar tudo aquilo que a gente está escutando, né, e achando aquilo que é uma verdade. Como eu falei, a fé, o evangelho é a verdade. Então, a gente tem que saber conciliar e saber a hora né, você estar maduro o suficiente para você poder discernir se aquilo realmente você deve acreditar, né, se aquilo faz sentido para você, se aquilo realmente está de acordo com o que você crê, né, ou se é alguma coisa que foi uma suposição e colocaram aquilo como uma verdade, né? Então a gente tem que estar muito bem maduro na fé, no conhecimento bíblico, para poder, quando vier uma informação, você saber avaliar se aquilo realmente faz sentido ou não faz sentido. Nós temos que preparar os nossos jovens, não é, Michele? E com boa química. E eu acho que isso é Isso. extremamente importante. Eu acho que a química é tudo e tudo é química. E você trouxe uma apresentação, nós estamos vendo aqui já, né, uns slides. Eu pedi para você falar um pouquinho sobre a sua impressão da química e como a química confirma a existência de um criador, que ele fez tudo pronto pelo poder da sua palavra. Michele, agora você tem aí uns 30 minutos, mais ou menos. Se você começar a passar muito do tempo, eu te corto, tá Pode bom? cortar, pode E cortar. olha, os slides estão sendo mostrados aqui, um slide muito bonito, tô vendo um azul maravilhoso, parece um átomo, não é, Parece Michele? um átomo, exatamente. Para quem não sabe, isso é um átomo, uma representação, né?
Temos o núcleo, os elétrons girando em torno. Só para a gente ter uma ideia, que é bom só para, né, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas os elétrons, eles são muito mais leves, então eles circulam, né, em orbitais de uma forma muito rápida, por isso que a gente, né, é bom guardar essa informação que a gente vai usar depois. Mas no começo, assim, eu só queria levantar algumas questões, né, para o pessoal poder refletir também. E aí, cada um, claro, conforme, né, eu for explicando, cada um vai tirando suas conclusões, né? Mas é interessante a gente se questionar em algumas coisas. Então, será que só existe o que é visível aos nossos olhos? Né? Então, essa é uma questão que às vezes a gente só vai querer se ver, né? Quer ter provas. Então, eu quero vou mostrar algumas coisas, assim, que não é bem assim. O elétron, Né? por exemplo, O elétron, né? por Eu exemplo. brinco, né? Quando a gente é criança, a gente põe o dedo na tomada, leva um choque, passa a crer no elétron, mas a gente nunca viu e nem verá um elétron, não é assim, Michele? Exatamente. Outra pergunta é: será que é possível a gente crer sem ver? Né? Então, está associado com isso. Então, eu queria primeiro colocar um versículo que fala, né? O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós que somos cristãos, a gente tem que crer. Por exemplo, o vento, nós não vemos ele, mas a gente sabe que ele existe, né? Ele dá sinais da existência dele. Então, essa é uma prova, né? Tanto que uniu o que Deus fala para nós com o que a gente realmente sabe né, da natureza em relação ao vento. Então, esse seria um exemplo. Perfeito, estamos vendo aqui, não é, Michele? A gente às vezes fica achando que ciência é a prova das coisas, mas elétron ninguém nunca viu. A gente tem evidências indiretas. Indiretas. A gravidade, por exemplo, né, atrai os dois astros, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E às vezes a gente fala assim: olha, não creio em Deus porque eu nunca vi Deus, mas seus sinais estão em todos os cantos, na química principalmente. Exatamente, é isso que eu queria trazer essa reflexão. E depois agora a gente vai ver como que a gente pode utilizar a química e a fé para demonstrar algo invisível, né? Que é justamente o que une aqui e o tema do programa, né? Fé e ciência. Como que a gente vai poder unir essas duas coisas? Então, primeiro, por exemplo, tela do celular, quando a gente está vendo, existe várias coisas acontecendo, né, com os elétrons que eu vou falar depois, câmeras, GPS, né, ondas eletromagnéticas. Então, como que o satélite, né, se conecta com o celular e sabe onde você está? É através de ondas que a gente não consegue ver. Esse também é um outro exemplo muito prático, né, que a gente utiliza bastante no dia a dia. Computadores e até mesmo churrasco. Por que não churrasco? O churrasco também? Churrasco também. Ótimo. Por exemplo, quando a gente vê essas, né, no carvão, a brasa, né, o brilho, aquele brilho vermelho, ali está acontecendo uma física quântica, né, que a gente é onde começa a acontecer. A gente vai ver depois de que forma, né? Mas foi só exemplos para mostrar como que a química está envolvida e várias coisas que a gente acredita e não vê, né, que a gente nem percebe. Então, só para demonstrar quimicamente falando, né, tem os elétrons, os orbitais, e aí quando ele absorve alguma energia, ou seja, a gente tem que fornecer uma energia para ele sempre vai para a camada mais externa. E quando ele retorna para outra camada, ele emite uma luz que é visível aos nossos olhos, né? Tem um espectro aqui visível de luz. Então, por exemplo, tem os raios gama, que a gente não consegue ver, mas sabe que existe. Aqui tem onde a gente consegue ter o campo de visão. Ondas de rádio também, a gente também não consegue ver, ultravioletas, raio-x e assim por diante, né? Então, foi só para demonstrar quimicamente que existem reações que a gente consegue ver luz e pode comprovar, tem outras que não, mas que a gente sabe que está ali. Inclusive, nossos olhos foram feitos para ver essas cores, né? Temos 3 cores, né? Verde, vermelho e azul. E o Sol emite exatamente nessas 3 cores, para que todo o planeta ficasse colorido. É uma coincidência cósmica, não é? Uma coisa... todos os elementos, né? Esse pulinho que você falou do elétron aí para os orbitais mais externos, depois volta, emitem no colorido, praticamente, né? Muitas moléculas. Um método em química, inclusive, para determinar os metais. Você vê pela cor que eles emitem.
Outro exemplo seria o fogo de artifício, porque ali tem vários tipos de cores diferentes. A gente consegue ver isso através dos diferentes metais. Então, né, os chineses que criaram, eles colocaram diferentes metais e é por aí que a gente vê também, né? Que também está visível aos nossos olhos. E o espectro de radiação eletromagnética é amplo demais. E o visível é uma faixa extremamente fina. E tudo é colorido nesse planeta, no universo, na química. A química é um show de luzes e cores, não é, Michele? Sim, isso mesmo. Então, só para a gente ter uma ideia, ó, a gente consegue ver isso aqui. E as outras coisas que a gente não consegue ver, né? Então, é para a gente refletir. E que a gente sabe que existe com provas. Aqui eu só fui dar uma geral na evolução do átomo, né? Então, há 400 anos antes de Cristo, nós tínhamos o átomo como uma bolinha maciça, né? E depois foram desvendando, né, os cientistas, até chegar, que é onde a gente explica essa parte de como que o átomo pode se comportar como partícula e como onda, né, que é as ondas eletromagnéticas. Então, no final das contas, depois de todo esse processo, a gente chegou nesse modelo aqui de orbitais, que a gente vai falar um pouquinho também mais aprofundado. E como a ciência se aproxima de Deus, né? Eu gostei dessas suas linhas do tempo na química. Porque quando a gente começou a estudar, achava que era uma bolinha. Aí fala, olha que mundo simples que a gente tem, não é? É tudo feito de bolinhas. Mas depois fomos descobrindo cada vez mais e mais complexidade nesses modelos. Não foi assim, Michele? Exatamente. Olha, como é que é o átomo hoje? Orbitais, e descrito por equações matemáticas extremamente complexas. É mecânica quântica. Não sei se você acha, mas mecânica quântica, cada vez que eu estudo mais, eu entendo menos. Exato. Não é? Tem uma frase de um físico que ele fala: se você acha que você sabe, é porque você não sabe. Então, é algo que ainda está em processo, né? E uma dessas conclusões que eles chegaram foi o princípio da incerteza, ou incerteza não de que não saibam algo, mas é uma coisa que a gente não consegue, é uma coisa indeterminada. A gente não é igual à física clássica, que a gente pode falar, este carro está neste tempo, nesta velocidade, né? Como eu falei lá no começo, os elétrons eles estão girando de uma forma muito rápida. Então, os estudiosos, eles queriam isolar esse átomo, né, que a gente consegue fazer isso. Porém, quando a gente isola, a gente consegue desvendar algumas características dele, porém não consegue desvendar outra. Então, ou a gente define a posição ou define a velocidade. Não dá para definir as duas simultaneamente de forma exata. Então, essa é uma limitação que foi imposta pela natureza, né? Não é nem pela ciência, porque a culpa não é nem dos aparelhos ou da matemática, é uma limitação imposta pela natureza dos sistemas quânticos que, ora, eles se comportam como partículas, ora como ondas, né? Durante um tempo foi um mistério, porque quando o elétron partia de um orbital para o outro, eles falavam, ele sumiu. Não é que ele sumiu, é que ele se transporta através de uma onda. Essa dualidade matéria, partícula, onda, é meio parecido com corpo e espírito, você não acha? Totalmente. Olha, a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus se refletem na natureza, nas coisas que estudamos através da ciência. E a gente vê um elétron meio estranho, né? Ele às vezes tem comportamento de corpo e às vezes tem comportamento de espírito, não exatamente, é assim? Exatamente. Isso que é muito, muito interessante e por isso que a ciência também não tem grandes conhecimentos sobre isso, porque é algo bem intrigante, né? Mas dizem que ciência tem todo o conhecimento, você sabe tudo pela ciência, né? Ciência, ciência, ciência. A Bíblia, na realidade, não traz nenhuma verdade científica. Mas não é bem assim, não é? Pelo princípio de incerteza de Heisenberg, né, que eles chamam. Exatamente. Você não consegue nem medir sequer aonde está o elétron e qual a sua velocidade naquele momento. Ou você tem que fazer uma medida ou a outra. Ou a outra. E porque o próprio ato da observação já vai distorcer uma dessas características dele. Então, você já não vai conseguir desvendar e saber exatamente o que ele é, né? Então, nós só podemos, né, os cientistas só podem fazer medições ou predições prováveis ou estatísticas. Então, aí a gente vive nesse mundo dos orbitais de uma forma probabilística, né? Não dá para ter a convicção.
Então, eu só vou dar uma geral também, para não aprofundar muito, né? Mas só para a gente ter uma ideia, que os números quânticos, para você determinar a posição dele, né? Nessa probabilidade, a região que ele está, né? Primeiro, a gente precisa descobrir o nível energético dele. Então, a gente faz aquela distribuição eletrônica, né? O pessoal aí pode se identificar no ensino médio, que fazia aquele 1s2, o diagrama de Linus-Pauling, para descobrir a camada. Então, tem várias camadas e cada elétron, e cada elemento, no caso, vai ocupar a sua correspondente, né? Depois, a gente tem o número quântico secundário, que é como se a gente estivesse dando um zoom, né? E para poder falar, ele está nessa região. Então, cada vez que a gente vai definindo as coisas, a gente vai aproximando da região que ele provavelmente está, né? Então, nós temos um momento regular, que aí é o SP, o D e o F, cada um tem suas limitações, né? Tem também o magnético, que a gente vai falar também, a quantidade de orbitais que estão presentes em cada subnível desse. Então, ou seja, é mais aprofundado ainda, mais minucioso. Então, por exemplo, se o elemento parou no orbital S, a gente sabe que ele vai estar nessa região ali esférica, né? Se parou no P, vai estar uma dessas três, né? E aqui envolve também tridimensionais, né? Regiões tridimensionais. Aqui, no D, essas regiões aqui que são probabilidades. Dá uma paradinha nessa. Olha essa aqui essa agora, no F, Michele. super interessante. Eu sempre digo isso para os meus alunos, não é? Ele é um artista, não é? Olha só, isso aqui, pessoal, Muitos são detalhes, né? regiões onde você pode encontrar o elétron dentro dos átomos. Pode, uma grande explosão, o nada pegar o nada para nada, Não. por nada e bum. E aí forma um sistema todo estruturado, esses números mágicos, né? Mágicos. A gente fala, pô, de onde surgiram esses números? É tudo para estabelecer energias específicas, quantizadas, né? Dão saltos. E olha, gente, que coisa linda, né? Parece uma festa de aniversário aqui, né? Os balõezinhos. Os balãozinhos, mas ele não faz igual o balãozinho, né? Esse parece realmente um balãozinho de festa de aniversário. Parece. Mas são átomos e tá descrevendo as regiões. Coisa incrível, não é, Incrível. Michele? Não tem como não ter tido um criador, né? Com tantos detalhes tão minuciosos e que tudo faz sentido e tudo se encaixa de uma forma tão, né? Como eu falei no começo, que foi um dos motivos de eu me interessar em fazer química, foi isso. Né? Além de aulas de química, você também dá aula de matemática. Sim, E você sabe as equações, como é que são? Derivada, integral, cálculo 1, cálculo 2, tudo. Extremamente complexas. Muito complexa. Equações para descrever essas regiões. São sinais, assinaturas de Deus na química. Exatamente. É a forma que Deus se revela, né, nesses detalhes. E por último ainda, porque ainda, né, tem ainda o final, que é o número quântico de spin, que é a direção do movimento rotacional desses elétrons. Por isso que eles estão, né, em movimento e acontece ele como onda. E a gente parou aqui, né, no caso. A gente sabe que é assim, mas não sabe o motivo, o porquê que ele faz isso. Como que... Será que ele que teve a ideia de fazer esse movimento todo? Decidiu um rodar para um lado, outro para o outro. Né? O magnetismo exatamente. também é outra coisa meio, assim, surreal, né? A gente não entende muito bem, né? O polo negativo atrai o negativo, o positivo atrai o negativo, falei certo, né? Gravidade, são forças que parece que alguém estabeleceu essas forças e a gente está tentando até hoje entender como elas funcionam. Esse spin de elétron, eu tenho no meu livro, eu falo no Antevidência, inclusive tem um entrelaçamento quântico, que é o que os passarinhos usam, né? Aves usam para enxergar o campo magnético da Terra. Nossa. Uma coisa absurda. Mas o que você tem mais aí, Michele? Mostra. Não, aí gostaria de, né, quanto a gente deu esse zoom e chegamos ali, o quanto que é profundo isso, né? Então, tem esse versículo que fala: ó profundidade das riquezas, tanta sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque, né, a gente acabou de falar. Como que isso se formou de forma tão organizada? Tem que ter alguém que tenha pensado
né, de uma forma externa, que está comandando tudo isso, né? Por mais que a gente se esforce, a gente não consegue entender exatamente como ele fez. A gente tem uma ideia agora, não é, Michele? A gente sabe muito bem calcular aí os números quânticos, pega a equação de Schrödinger e tal, o princípio de incerteza, coloca lá os números quânticos e entende um pouco mais a sua obra. Mas nível após nível, a gente vai abrindo esse zoom que você falou, e a gente vai descobrindo mais zoom, não é? Cada vez mais complexidade na vida. Sim, exatamente isso. Então, é só para a gente entender que assim, o problema não está na matemática, né? Não é por falta de cálculo, não é por falta de tecnologias que a gente não consegue determinar isso. Não temos muita dificuldade em entender, mas nós temos, né, muita dificuldade em entender essa natureza fundamentalmente probabilística, né? Ou o próprio princípio da incerteza, ou com o fato de como as partículas surgiram. Então, tudo isso são coisas que fica no ar, né? E que a gente ainda não tem como ter certeza. Tem outro aspecto desses orbitais, porque só 2 elétrons ocupam os orbitais. No quadradinho, E aí o pessoal foi tentar entender isso, não é? E não existe, outro dia eu estava lendo sobre isso, não existe na realidade uma lei, um princípio, alguma coisa muito clara. Parece que alguém disse assim, olha, só 2, é por parzinho e acabou, não é? É o princípio de exclusão de Pauli, né? A regra de Hunt, que você falou, só pode pôr 2 por cada uma daquelas regiõezinhas, viu, pessoal? Aquele balãozinho que a Michelle mostrou aqui, né? Das festinhas de aniversário, só podem entrar 2 no máximo. Por quê? Porque ele quis criar a periodicidade, aquela tabela periódica todinha cheia de elementos, tudo com propriedades que variam periodicamente, né? Grupos, períodos. A química é um show. É um show de organização. Para quem gosta de organização, aqui é maravilhoso. Quem tem toque, então, porque tudo se encaixa, né? Não tem muito, né? Bom, outro versículo também, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que seria inexcusável? Que não há desculpa, é imperdoável, né? Então, ou seja, não tem como a gente não chegar na conclusão de que Deus está no controle de tudo isso, vendo todos esses detalhes minuciosos, né? Então, coisas que partiram do nada, ou coisas que a gente não vê, e a gente consegue entender Deus através dessa manifestação. Eu costumo dizer, né, Michele, nós 2 aqui, ó, olha ali para aquela câmera ali, ó, gente, você tá vendo esses 2 aqui, ó, químicos, não é? Nós somos ainda mais inexcusáveis ou indesculpáveis, outra tradução diz, porque a gente viu o átomo, não vimos? Assim, entre aspas, né? A gente estudou, a gente entendeu um pouco mais a complexidade. A gente ficou ainda mais indesculpável quando a gente viu uma maravilha dessa. O que você está mostrando aqui? Parece uma montanha-russa, não? O que é isso? Não, final? Aqui seria. Na verdade, eu só coloquei a imagem. O átomo, né? O átomo, só para a gente entender os orbitais, que eles estão girando em volta do núcleo, né? Que tem a parte positiva e os nêutrons. Os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder e divindade se vem claramente nesses átomos, né? Que organização, né? Números mágicos. Gente, você não entende para que aqueles números aparecem. Regendo, criando periodicidade. Magnífico. Então, uma outra questão aí, né? Só para a gente refletir, aonde termina o mundo quântico começa o da física clássica, né? Então, até onde vai esse limite? Quem determina esse limite da hora que ele quer ser uma onda, da hora que ele quer ser partícula, né? Então, depois de todo esse conhecimento, nós percebemos quanto que a ciência ela é limitada e misteriosa, né? E a pergunta é, será que nós não podemos associar esses mistérios da química e da física, né? Dentro da luz da palavra de Deus? Essa é uma questão, né? Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, mais um motivo, né, que a fé é a mesma coisa, né? Então, se a gente, é o que eu tinha falado no começo, é a mesma coisa do vento, do elétron, a gente sabe que existe, ele dá sinais da existência, mas a gente só vai crer assim por fé, né? Que é a mesma coisa que a Bíblia nos instrui.
Mas é uma fé de uma coisa que a gente não vê, mas a gente tem um firme fundamento sobre ela. Então, por Exatamente. exemplo, nós não vemos os elétrons, mas se a gente põe o dedo na tomada, né? A gente não Exatamente. vê esses orbitais, mas toda a periodicidade parece que esses orbitais realmente estão lá. Existem. Os números quânticos e tudo mais. Então, algumas pessoas falam assim: eu não creio em Deus porque eu não vejo. Pô, a gente crê em tanta coisa, é exatamente isso que você está querendo falar. Entendi certo, Exatamente. Michele? Essa mensagem eu quero passar. É, a gente acredita em tanta coisa que a gente não vê, né? Gravidade. Você não pula do prédio lá em cima, né? Porque você não vê a gravidade. Mas você sabe que já viu muita gente caindo. Alguém fala, por que caiu? Por causa da gravidade. Mas que gravidade é essa? A gente crê na gravidade porque os efeitos são claros. É Deus, eu digo assim, né? A gente está atolado, abarrotado e afogado de evidências de que Deus existe. A gente não vê, mas Deus está ali a todo momento. Todo momento. Uhum. E aí eu queria só comentar do fenômeno da alotropia, né? Que aí é um outro conceito. Que, por exemplo, o carbono ele pode, né, simplesmente se ligar de maneiras diferentes, formando várias substâncias simples, né, com formas e propriedades diferentes. Então, é uma coisa muito interessante que sempre me intrigou, né? Por exemplo, a estrutura do grafite, esse do lápis mesmo que a gente utiliza, e a estrutura do diamante. Então, vale o quê? R$ 1, o outro vale milhões. Mas a composição dele é a mesma. Então, a única coisa que muda é a forma como eles estão rearranjados, né? Então, a gente tem na grafite, é formada por átomos ligados que formam anéis hexagonais, contidos em um mesmo plano. Então, tem propriedades diferentes, ele conduz eletricidade, o outro já não. Né? Então, a gente consegue ver essa diferença, tanto no nosso valor, né? Então, a gente às vezes dá um valor numa coisa que quimicamente é a mesma coisa, né? E como que Deus muda? Ele muda uma coisinha ali né, internamente na molécula e a gente consegue visualizar coisas totalmente diferentes, né? Eu gostei dessa analogia. Então, você está querendo dizer assim, por exemplo, a gente, antes e depois de aceitarmos a Cristo, concorda? É exatamente isso. Somos feitos da mesma composição, mas Deus transforma Exatamente. uma grafite num diamante. Seria essa a analogia? É exatamente isso, você adivinhou. Muito porque eu bom. coloquei 3 versículos que mostram como Deus, ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Né? E o outro, vocês foram regenerados de uma semente perecível, mas não de uma semente perecível, ou seja, de matéria que a gente consegue ver que ela vai se acabar, né? Mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, a gente vê que Jesus, quando fala assim, você tem que nascer de novo, aí na Bíblia fala, tem um versículo, e ele fala assim, mas eu vou ter que nascer de novo da minha mãe, então, porque cientificamente você fala, não, como é que eu vou nascer de novo? Né? Porque no mundo físico é só... Né? Se eu voltar para a barriga da minha mãe. E Jesus fala, não. Né? Então, eu acho que Deus, olhando para a gente, ele nos transforma internamente, né? Através usando química, aí eu já não sei como que seria a relação que cada um acredita, né? Mas eu acredito que tem muita associação com isso. E a gente percebe que a mesma forma de pensar da Bíblia, que Deus instrui, é a mesma forma que ele rege a química, as leis da química. Né? Parece que é veio da mesma pessoa, né? Muito boa essa analogia. Olha, faz tempo que eu estou na química, faz tempo que eu estou nesse debate, eu nunca vi essa analogia muito bem feita, Michele. Olha só, Deus nos transforma de grafite em diamante, apenas rearranjando, não é? Internamente, exatamente. Então você não deixa de ser o Marco, sua identidade, a sua digital continua a mesma, mas a forma como você... Né, vai se mostrar para o mundo e o que você representa para Deus vai mudar. Maravilha. Então, outras questões, né? Enfim, onde a matéria, a física quântica, a gente viu, né? Que a física quântica não é só uma coisa que a gente imagina, que é totalmente paralela, a gente vê que ela está no nosso dia a dia. Jogando seus dados em nível atômico e subatômico. E quem joga esses dados, né? Então, a gente vê que eles estão de uma forma... fluindo de uma forma correta.
E quem tá no comando disso tudo? Então é muito importante a gente parar para refletir isso, né? Quantos fenômenos quânticos acontecem no nosso corpo, né? Até nos nossos neurônios, no cérebro, que isso a gente até consegue comprovar, até na ciência, outra utilidade também das ondas eletromagnéticas seria na ressonância, né? Então, hoje em dia, a gente utiliza muito da física quântica, do conceito da física quântica, para aprimorar esses equipamentos que conseguem ver as conexões que existem no nosso cérebro, né? Então, quantas coisas estão acontecendo, a gente não faz nem ideia, tanto internamente como externamente, né? Milhões e milhões e milhões de moléculas, milhões e milhões de átomos, esses níveis diferentes de energia, essas interações quânticas, luz, matéria, é um show. É um show. Um químico extremamente competente que fez todas as coisas. E a química reflete a personalidade, reflete os atributos, né? A Bíblia fala atributos, né? É como ele está estruturado também, né? Com poder, honra e glória. Um Deus que gosta de colorir, né? Cores em todos os cantos da química. A aurora boreal, eu fico pensando, não sei se você já estudou esse fenômeno, mas quando eu comecei a defender o design inteligente, eu falei, a aurora boreal, como é que ela é feita? É nitrogênio e oxigênio, é exatamente esse fenômeno que você descreveu aqui, né, Michele? Os elétrons são excitados, quando eles voltam para o seu nível normal de energia, emitem aquele show de luzes e cores no colorido, que os nossos olhos enxergam. Então ele se revela pela química. Ainda mais, nós dois mais indesculpáveis, né? Todos os químicos que estão nos ouvindo aí, gente, vocês são mais indesculpáveis do que normalmente as pessoas já seriam. Sim, quanto mais conhecimento, né, mais Deus vai falar, como que você não me viu nisso, né? E aí, tem um versículo que é muito interessante que fala, se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como quererão se eu falar de coisas celestiais? Então, se a gente não crê, olhando para tudo isso, que Deus existe, né? Como que a gente vai entender esse mundo celestial e entender a nossa fé, né? Por isso que a química ela pode ajudar na nossa fé. Porque a gente fala, nossa, se eu estou vendo isso, e isso é tão mágico, como que a fé também, que eu creio, né, também não pode ser, seguindo essa mesma linha de raciocínio. Ótimo, Michele, olha. São as reflexões que eu acho bem bacana. Sim, sim. E eu gostaria até de, assim, incentivar as pessoas, né? Mesmo que, eu não sou química, eu não estudo, eu não sei nada de física, de biologia, mas no seu dia a dia, você está cozinhando ali, você está vendo as coisas acontecerem, as coisas se misturarem, e a mágica acontecer, né? Então, para cada detalhe, eu gostaria de passar essa mensagem, assim, para a gente olhar em cada detalhe da nossa vida e tentar enxergar um Deus que está acontecendo. Será que está acontecendo? Quantas reações deve estar acontecendo lá internamente? É isso. Com certeza, né, Michele? Olha, todo mundo que está nos ouvindo aqui, a vida é um show de química. Mas não só química, porque se a gente pensar assim em química, eles vão falar assim, nossa, umas moléculas que reagem. Tudo isso também é regido por matemática. Matemática de primeiríssima qualidade. Números mágicos, números quânticos. Nós temos as equações, o pessoal fala assim, nossa, uma equação, força igual a massa vezes aceleração. Na física a gente já tem umas equações complicadas, né? Mas na química, veja bem, as equações de Schrödinger. Você lembra da equação de Schrödinger? Eu revisei para poder fazer isso. Eu falei, nem vou trazer ela. Eu acho que não tem ninguém, né, que em sã consciência possa dizer que lembre da equação. Toda vez que a gente vai utilizar isso, vai mostrar na classe, a gente coloca ali e fica torcendo para os alunos não perguntarem, né? Porque a gente não lembra mais os detalhes de tão complexo que é. Então, nós temos um universo químico, matemático, uma física, uma química, uma matemática esplêndida. E tudo isso apontando para um grande Deus. Mas aí, o Michele, o pessoal disse o seguinte, não, foi tudo uma grande explosão, né? Há milhões e milhões de anos atrás, o nada pegou o nada, para nada, por nada, fez uma nuvem gasosa em expansão,
Isso faz sentido? Você Não. olha para a turma lá, Michele, ó, aqueles carinhas ali naquela câmera, né? Aham. E fala para a turma, ó, tem muito jovem hoje abandonando a Deus, porque ele acha que a ciência já provou que aquela nuvem formou as coisas e tudo mais. Você, como química, fala para eles, faz sentido um Então, mundo sem Deus? gente, eu incentivo vocês a pesquisarem, a saberem mais sobre detalhadamente a composição das coisas, né? Independente do que você vai crer. Primeiro, analisa os cálculos, se aprofunda antes de chegar numa conclusão. Né? Então, eu incentivo vocês a justamente fazerem isso, a olhar e ver se não tem alguma conexão, né? E depois chegar na conclusão e falar, eu acho que Deus não existe, eu acho que foi feito de uma explosão. Eu, né, pelos estudos que eu tenho e tudo que aqui eu trouxe de uma forma bem superficial, mas se a gente for aprofundar e se a gente for estudar mesmo, parar para analisar, né, a gente vê que são muitos detalhes, são muitas coisas que poderiam dar errado, né? São muitas coisas que as condições, por exemplo, eu não coloquei no slide, mas só para ter uma ideia, por exemplo, um sistema fechado quando a gente está fazendo uma reação. Né? Tem que ter alguém fora manipulando as condições necessárias para aquilo, temperatura, pressão, né? Então, por exemplo, a Terra, para ela ter vida, por que não é fácil achar, por exemplo, pelo menos no nosso sistema, né, no sistema solar, por que não é fácil achar outra vida, outro planeta que tenha vida, né? Aqui tudo está favorecendo, todas as condições estão favorecendo para ter vida. Por que só aqui, né? Por que só aqui que tem todas as condições estão equilibradas, a temperatura, a pressão, que a gente consegue respirar. Se a gente for em outro planeta, não vai conseguir ter as mesmas habilidades e ter vida, né? Só por isso já é um grande motivo, né? Hoje em dia, assim, as pessoas estão muito superficiais então tá escrito aqui, então é o que eu vou acreditar. Não para analisar, não para pesquisar, né? Então eu incentivo realmente as pessoas a terem curiosidade, né? A saber a saber procurar, a saber pesquisar e depois chegar numa conclusão. Né? Depois que você estudou tudo isso, você chegar na conclusão que Deus não existe, ok. Mas, né, é uma coisa pessoal. Mas não tem como, depois de você ter estudado, não, né, achar que foi uma coisa totalmente aleatória, porque não tem como. E aí, como você falou do nada, tudo veio do nada, eu já fui lembrando do versículo, né? Que tudo é para Ele, por causa dele, né? Ele que fez tudo. Então, por exemplo, Deus ele está sendo glorificado em tudo. Até em reações químicas que a gente não vê, né? Porque Deus, ele não, quem precisa de Deus somos nós. Ele não é a gente glorificando Ele que vai aumentar a glória dele, né? Então, Deus ele está sendo glorificado em tudo, a gente acreditando ou não acreditando. Amém. Ó, Amém. tem esse copinho aqui, ó, pessoal. Pega aí o seu também, ó, Michele. Tem água, né? Aí você é química. Você dá aula sobre água? Já Já dei deu aula, água. sim. Eu sempre bebo um pouquinho, né? Se você quiser beber um pouquinho também. Aí a gente já fez um break. E aí eu falo assim, ó, quando a gente bebe água, o Michele, não sei se você já ensinou química assim. A gente fala para os nossos alunos, olha, é um líquido insípido, inodoro e incolor. Isso. Aí todo mundo fica achando que a água não tem muito valor. Mas o Marcelo veio aqui, né? O professor Marcelo veio aqui e disse que esse é um líquido milagroso. Tem propriedades que a gente nunca deveria esperar. O solvente universal, Universal. o gelo flutua. Você também, como química, ao estudar as propriedades da água, já ficou maravilhada com esse líquido? Olha, ele ser inodoro, insípido e incolor não é nada ruim, é muito bom. Já pensou se ele tivesse cheiro? Ele cobre 2/3 da superfície da Terra. Se tivesse gosto, a gente enjoava da água. Eu não conheço ninguém que não goste de água. Já viu alguém que não gosta de água? Não, é o melhor detox que existe. O Melhor melhor do que detox. aqueles de Covid, né? Fala aí sobre as suas impressões sobre a água como química. E se a água aponta para um universo formado pelo acaso ou um universo formado por Deus? Tem a fórmula angular, né, da química. Um outro ponto que, quando eu lembrei, foi em relação à ponte de hidrogênio, né, que faz a ligação, que é a ligação mais estável e mais unida, né, da água, que faz a ligação com H e com O.
Em relação à água, para mim água é vida, né? Água potável, para mim água é vida. O Adalto Lourenço que fala isso, né? Ele fala assim, olha, o pessoal fala, onde há água, há vida. Mas não é verdade, onde há vida, há água. Porque tem água em muito lugar que não tem vida. Mas a água é essencial. O gelo flutua. Você aprendeu em química e física. Sólido é mais denso do que líquido, não é? O gelo não deveria afundar? Por que ele flutua? Lembra? A estrutura, você falou das pontes de hidrogênio. Eu não uso ponte, eu falo que a gente só deve falar ponte de hidrogênio quando a gente dá aula de química para engenheiro civil, sabe? Porque ponte, é verdade. Ponte, faz sentido, né? As ligações de hidrogênio, mas são sinônimos, afinal. É incrível. Deus fez um líquido, solvente universal, tampão térmico. Solvente universal não é bem solvente universal, né, Michele? Porque senão a gente ia tomar banho na praia e dissolvia, né? pH neutro, né? pH neutro. Tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Um líquido magnífico que sustenta a vida. E aí, acaso ou Deus? O que você acha, Michele? Fala pro pessoal aí. Para mim é puramente Deus. Puramente Deus. Então, é isso que eu tava tentando incentivar as pessoas. É nesses detalhes. É olhar para uma água e tentar enxergar Deus. É você né, vendo, tem muita gente que fala assim, a química é um produto muito forte, né? Passar química no cabelo, vou passar... Na verdade, tudo é química, né? Cozinhar é química, e a química é tudo. Então, tá em todos os lugares. É o combustível que a gente coloca, é você saber... O etanol, né? Então, você sabe das nomenclaturas, que é a parte que eu mais gosto da química, né? De saber das nomenclaturas, o espectro de massa e você conseguir descobrir que molécula... Essa é a parte que eu mais gosto, o espectro de massas, né? Sim. Então, eu acho super interessante. Eu acho que tudo tem química. Não precisa ser químico para poder ter essa cosmovisão, né? Eu acho que dá para você, é só pesquisar. Hoje em dia a gente tem acesso, né, no celular e tudo mais. Eu acho que dá para pesquisar. Quem não pesquisa é porque realmente não quer ou não está interessado, né? Então, antes de chegar em qualquer conclusão, o interessante é sempre pesquisar e tentar achar Deus em tudo, porque com certeza acha. Mas, Michele, a fé, tem gente que diz que fé por aí, que fé é assim, é crer no que você não tem evidências. Senão não seria fé, seria razão. Então, mas como é que a gente pode dizer que a gente não tem evidências quando a gente viu a água, as suas propriedades físico-químicas, o gelo flutando na água, todos esses átomos, aquelas bexigas magníficas de aniversário que você mostrou aqui, que são os orbitais? Realmente, a fé é o firme fundamento. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. É isso que você está tentando passar para o pessoal, esse conceito, não é? É exatamente isso. E, na verdade, nós temos muitas evidências. É que a gente não está tendo o olhar, né, de associar com a nossa fé. Então, a partir do momento que a gente começa a exercitar isso, né, a querer juntar e unir as duas coisas, vai ficar muito mais fácil. Quando a gente colocar na mente, será que isso aqui, será que eu conseguiria associar? Então, eu, por exemplo, quando eu estou dando aula de química, claro que eu não fico, né, não dá para eu falar, né, da Bíblia ao mesmo tempo. Porém, aquilo vai passando na minha mente. Eu explico alguma coisa, né? Por exemplo, ligações químicas. Esse se atrai com aquele, um doa, o outro recebe. A gente vê que um depende do outro, um elemento depende do outro. Tanto na ligação metálica, que todos os elétrons, né, liberam e eles se estabilizam através dessa liberação, ou quando você vai fazer uma ligação iônica de doar e receber, ou até o compartilhamento, né, na ligação covalente. Então, a gente vê que a química, tentando unir as duas coisas, a gente percebe que, como eu tinha falado, dá a impressão de que é o mesmo Criador, porque a forma de pensar é a mesma. Né? Assim como na Trindade, todos doam e todos recebem. Ninguém fica sozinho. Assim também é na química. Né? A gente percebe que todos estão para se estabilizar e para se conectar de uma forma eficaz, e para produzir coisas, né? Você precisa ter essa comunicação, essa ligação de doar e receber. Então, toda vez que eu vou explicar, eu falo assim, nossa, mas isso dá para... Olha, eu lembrei daquele versículo tal. Então, é só a gente exercitar essa forma de pensar. E isso aí pode cada um fazer na sua área.
né? Pode ser na biologia, pode ser na física ou qualquer outra área, na engenharia, né? Tentar unir essas duas coisas. Eu acho que é uma forma de a gente ampliar nossa fé e fortalecer, né? Fé e ciência é o nosso programa aqui. A boa fé e a boa ciência sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Juntas. Quanto mais ciência, mais nós nos aproximamos de Deus, Luiz Pasteur. E os atributos invisíveis de Deus, Michele, eu também, exatamente como você, toda vez que eu estou dando aula e tudo mais, eu fico vendo Deus em todos os cantos, em todos os lugares, né? Uhum. Por exemplo, Deus é trino, a trindade. Aí, quantas partículas existem no átomo? 3. 3. Elétron, próton e nêutron. De quantos quarks cada uma dessas partículas são formadas? São 3 quarks para o próton, 3 quarks para o... Tudo 3, 3, 3. Quantos estados da matéria... Quando você dá aula sobre os estados da matéria, quantos estados da matéria? 3 também. 3. Sólido, líquido e gasoso. Quantas dimensões nós temos na Terra? O pessoal acha que tem outras dimensões, mas as que a gente consegue ver e medir. 3 dimensões. Tudo é trino. Largura. A química é trina. Os atributos invisíveis de Deus se veem claramente nas coisas que foram criadas. Mas, Michele, está chegando no final. Olha, pessoal, não sei se vocês sabem, quero falar para vocês, né? Hoje, você já deu alguma entrevista sobre a sua fé, Michele? Não, na primeira vez. A estreia da Michele, gente. Ela foi super bem, não foi? Ela estava um pouco nervosa no começo, né? Sim, Mas sim. já se deslanchou, estreou, não é? A gente convidou a Michele para o 3º TDI Brasil, o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Michele, eu quero que você olhe para aquela câmera. Ela disse: aceita o desafio? Então, é um desafio muito grande, né? Porque... mas vamos ver, quem aceitou, sabe? Gente, aceitou. Vocês estão vendo aqui que ela aceitou. A gente está querendo levar a Michele para ser uma das palestrantes, mais uma mulher que defende o design inteligente, um Deus que tudo fez e fez pronto. Então foi a estreia da Michele aqui no Fé e Ciência. Você foi super bem, viu, Michele? Obrigada, Todo mundo gostou, obrigada. tenho certeza. Mostrando as belezas da química exuberante, esse show de luzes, cores, matemática, números quânticos, mágicos. A química é um show, né, do começo ao fim. A boa ciência e a boa fé sempre andaram juntas. Agora nós estamos chegando no final, olha, 3 minutos está marcando ali no nosso cronômetro, você está vendo, né, Michele? Sim. Então eu vou te dar 2 minutos para as suas considerações finais. Eu não falei o título da nossa entrevista, eu já nem lembro mais, mas acho que era assim, as assinaturas... Digitais. As digitais de Deus... Da química, né? Na química, as digitais de Deus na química. Se não foi, a gente trocou já, tá bom? Por aí. As digitais de Deus na química. Então, eu queria que você, nesses últimos 2 minutos, falasse para todo mundo que está nos ouvindo um pouco mais sobre essas digitais, suas considerações finais sobre as digitais de Deus na química. Ok. Então, como eu tinha falado no começo, né? Na vida a gente acredita que Deus fez tudo num propósito, né? E que a gente possa entender melhor esse propósito e também tentar ver qual que seria, como que Deus gostaria que a gente olhasse para as coisas, né? A maneira que Ele gostaria que a gente visse a criação dele, né? Porque a gente às vezes passa batido muita coisa, né? Não olha o céu direito, tantas coisas bonitas que ele faz no nosso dia a dia e a gente acaba passando desapercebido, né? Na correria. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para todo mundo, tentar ver Deus em tudo, saber que Ele está sendo glorificado em tudo, né? Apesar das nossas dúvidas e incertezas, assim como na fé, muitas coisas a gente não entende o porquê, mas a gente sabe que elas existem e sabe que elas estão ali por algum propósito, né? Então que a gente possa buscar essa verdade, independente de ser um cientista ou não, que a gente possa buscar sempre essa verdade e com certeza Deus vai demonstrar de alguma forma, ou pela natureza, ou pela palavra dele, né? Ele está ativo e está observando todo mundo, tudo ao mesmo tempo, né? Maravilha, pessoal. Nós tivemos, então, aqui a Michele, Armênia, não é? Veio, né? Depois de 2 gerações da Armênia, o berço do cristianismo, primeiro país no mundo a reconhecer oficialmente o cristianismo, aonde a Arca de Noé, não é? Atracou ali, né?
e talvez também o Jardim do Éden foi ali próximo. E uma mulher que, através da química, também testifica sobre Deus, não é? Dá glórias, exalta a esse grande Deus. Michele, foi um privilégio imenso recebê-la aqui. Pessoal, você gostou? Mais um Fé e Ciência, mais um bate-papo super, mega legal, mostrando que a boa ciência e a boa fé sempre andam juntas, sempre andam juntas. As evidências são claras demais de que um grande Deus fez o universo, fez a vida e os fez prontos. As evidências são claras demais, que a Bíblia é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade plena em teologia, filosofia e também em ciência. A boa ciência se encontra na palavra de Deus e é confirmada na química. Pessoal, até o próximo Fé e Ciência. Entre na nossa playlist IPP-TV, IPP Play, assista todos os programas. Reveja o programa da Michele, a estreia da Michele. Parece que ela aceitou, eu não sei ainda, depois eu vou confirmar isso. Ela estará conosco lá no terceiro TDI Brasil, 8 a 10 de julho, Rio de Janeiro. Assista a palestra da Michele também no TDI Brasil, se ela confirmar, acho que sim. Quem sabe. E nos acompanhe sempre no Fé e Ciência. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência.